Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos aqui a mais um encontro do nosso 3 em 30 da Oscar Cursos. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, ministro aulas de Ética Jurídica, Direito Material do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Hoje é o nosso primeiro encontro sobre Direito Processual do Trabalho. E nós aqui, nos 3 em 30, nós fazemos 3 meses de estudo em 30 dias. Uma reta final para você que estuda, que lê a legislação, que lê a doutrina, lê o resumo, faz o seu caderno. Então, especificamente aqui temos um método próprio, um método de análise de questões. Lembrando que as análises dos exames anteriores, elas se repetem, elas têm ali, trazem a forma e a fórmula de entendimento do que o seu examinador te cobra. E para isso, então, nós trazemos aqui o nosso método de análise de questões, um método indutivo. A partir do caso concreto, nós buscamos o entendimento de qual o instituto que está sendo tratado, qual é o objeto da questão e qual seria a resposta. Vamos construir juntos essas respostas. Para você, então, que está chegando agora, eu peço que você, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações. E se você quer receber um material inteiramente gratuito, eu peço que você, então, clique aqui no link da descrição do canal para que você vá lá, preencha um formulário e receba um material gratuito com todas as questões das 9 matérias que nós damos aqui, das 9 principais matérias e que vão servir então de modelo, de parâmetro de estudos para que você avance no entendimento das matérias que caem na OAB de acordo com o edital. Então, estudando por questões, você pode atingir o seu objetivo aqui como mais um método de análise. Bom, para que nós não possamos mais perder tempo, vamos então diretamente para a nossa questão de hoje. Eu separei duas questões aqui para que nós tratássemos dos temas. Primeiro, da questão que envolve os requisitos intrínsecos e extrínsecos dos recursos na seara trabalhista, na seara processual do trabalho, e também na legislação do procedimento especial na Justiça do Trabalho. Nossa primeira questão, ela trata então dos requisitos extrínsecos. Lembra, preparo e tempestividade são requisitos extrínsecos dos recursos na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto, lá, a nossa questão envolve o exame número 26, então, exame da ordem número 26 da FGV, que traz essa seguinte questão. Vando ajuizou uma reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Cetro Dourado Limitada, a qual trabalhou por 5 anos e 3 meses na condição de vigia noturno. A sociedade empresária não compareceu à audiência, daí porque o pedido foi julgado procedente à sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs o recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior ao devido, R$10 a menos nas custas e R$500 a menos no depósito recursal. Com base na situação retratada na lei e no entendimento consolidado do TST, então, jurisprudência e também legislação. Assinale a afirmativa correta. A. No recurso não pode ser conhecido porque houve revelia. Assim, a sociedade empresária fica juridicamente impedida de recorrer. B. Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de sanar vício referente à diferença do preparo, motivo pelo qual o recurso deve ser considerado deserto. C. O juiz deverá assinalar o prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento das diferenças das custas do depósito recursal sob pena de deserção. E D. Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão jurisprudencial para complementar o depósito recursal. O seu examinador, então, ele queria que você aqui tivesse atenção em dois aspectos. Primeiro, qual o primeiro aspecto? Na CLT, de fato, não há uma previsão específica sobre a complementação das custas e do depósito recursal, ou seja, do saneamento do vício da não realização plena do requisito extrínseco do recurso preparo. Então, não houve recolhimento integral das custas e também do depósito recursal. E a pergunta existe algum mecanismo na CLT e na legislação que permita que a parte sane o vício? Qual é a resposta aqui entre as alternativas? Primeiro, você deveria observar alguns pontos. Primeiro ponto, quando não há previsão expressa na CLT,
desde que não seja o procedimento incompatível com o que estabelece o processo do trabalho, então é aplicado o processo civil comum como regra supletiva, ou seja, subsidiária ao que estabelece o processo do trabalho na CLT. E como isso acontece? Em decorrência do artigo 769 da CLT. Então, o artigo 769 permite essa aplicação supletiva do processo comum civil nas relações jurídicas do processo do trabalho. Em decorrência disso, então, se aplica a aplicação supletiva, nesse caso, há uma previsão expressa no parágrafo 2º do 1007 que permite, então, nos recursos, que o juiz ou o relator ou mesmo o ministro ao analisar o processo e verificando a insuficiência do recolhimento do preparo, intime a parte na pessoa do seu advogado para que complemente as custas no prazo de 5 dias. Então, mutatis mutandis, ou seja, adaptado ao processo de trabalho, aplicado o parágrafo 2º do 1007 do Código de Processo Civil, você vai verificar o quê? Você vai verificar que é possível, então, que o juiz abra prazo para que a reclamada, então, saneie esse vício, completando as custas e o depósito recursal no prazo de 5 dias. Além disso, a jurisprudência do TST foi alterada em 2017. Em abril de 2017 foi feita uma alteração na redação da OJ 140 para permitir a aplicação do parágrafo 2º do 1007, sem o qual a intimação da parte para sanar o vício e sem isso, não seria possível considerar o recurso deserto. Então, pela insuficiência do recolhimento de custas e depósito recursal. Dessa forma, então, o recurso só será considerado deserto se a parte foi intimada a complementar custas e depósito recursal e não fizer no prazo de 5 dias nos termos da OJ 140. Então, logo, a única resposta viável entre as alternativas elencadas é da alternativa C, porque o juiz deverá assinalar o prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas e do depósito recursal sob pena de deserção. Por que não é A? Porque é o seguinte, a empresa, apesar de revel, então a reclamada, apesar de revel, não está impedida de interpor o recurso cabível, até porque se havendo uma nulidade ali de citação ou qualquer ato que nulifique o processo, é capaz de o processo ser anulado e retornar à instância quo para o seu devido processamento. Então, não há óbice. E lembrando que um dos corolários do devido processo legal é a ampla defesa e o contraditório, a possibilidade de impugnação em qualquer esfera, no âmbito do conhecimento, seja ou na execução, seja na fase instrutória ou mesmo na fase decisória. Lembrando que na Justiça do Trabalho nós não temos recursos para atacar decisão interlocutória. Então sempre os recursos são na fase decisória. Ok? Dito isso, então, nós não temos ali a alternativa A não é a correta. A B, não existe possibilidade de sanar o vício? Claro que existe, conforme a aplicação do parágrafo 2º do artigo 1007, com base no 769, na OJ 140. E a D também não é correta, porque existe a OJ 140, com base na redação dada a partir de abril de 2017. Vamos avançar então para a nossa próxima questão? Nossa próxima questão ela tem como objeto a ação monitória. Lembra, a ação monitória é aquela ação do processo civil comum que a parte não tem um título executivo extrajudicial ou um título executivo judicial, então ela propõe uma ação com base numa prova escrita para que o juiz expeça uma ordem de pagamento. Então essa é a ação monitória com base no artigo 700 do Código de Processo Civil de 2015. Essa é a base. Vamos lá então, agora vamos analisar a partir desse pano de fundo, vamos analisar a nossa questão? Jorge foi dispensado e no dia seguinte, para a homologação da ruptura contratual, a empresa informou que não tinha dinheiro para pagar a indenização. O TRCT, termo de rescisão do contrato de trabalho, estava preenchido com um valor total de R$5.000 que Jorge deveria receber. Diante da situação narrada pela empresa e da extrema necessidade de Jorge, o sindicato concordou em fazer a homologação apenas para liberar a FGTS e permitir o acesso do seguro-desemprego, lançado no TRCT um carimbo que nada havia sido pago.
Jorge, então, ajuizou a ação monitória na Justiça do Trabalho, cobrando a dívida de R$ 5.000. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. A. O comportamento de Jorge é viável, sendo nesse caso o juiz expedirá o mandado de pagamento nos moldes do CPC. B. Na Justiça do Trabalho, a ação monitória somente das causas até 2 salários mínimos, sendo que da sentença não caberá recurso, o que não é hipótese retratada. C. Jorge deveria ajuizar a ação executiva de título executivo extrajudicial, que é a natureza jurídica do TRCT, preenchido, mas não quitado. Jorge agiu mal porque não cabe a ação monitória na Justiça do Trabalho em razão da incompatibilidade do procedimento. Pois bem, o que o seu examinador queria que você atentasse? Primeiramente, questão dos procedimentos especiais. Cabe ou não na Justiça do Trabalho? Primeiro ponto, qual é a natureza jurídica do TRCT? Ele é título executivo extrajudicial ou não? Então, se você observar o artigo 876 da CLT, então, artigo 876 da CLT, você vai verificar que o título executivo extrajudicial, os títulos executivos extrajudiciais ou judiciais na CLT são a sentença transitada em julgado, ou a decisão, ainda que não transitada em julgado, que não esteja sujeita a recurso com efeito suspensivo, lembrando que a regra dos recursos na Justiça do Trabalho são sem efeitos suspensivos, então desde o recurso ordinário até o recurso de revista, nenhum deles, em regra, tem efeito suspensivo, podendo o juiz, ou o desembargador, ou o ministro atribuir efeito suspensivo para a suspensão do processo até o julgamento final. Dito isso, então, decisões transitadas em julgado, decisões que não sejam pendentes de recurso com efeito suspensivo e acordos inadimplidos. Quais acordos? TAC, termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, não cumprido, e também o termo de conciliação da Comissão de Conciliação Prévia. Então, o artigo 876 não prevê o termo de rescisão do contrato de trabalho, ou seja, o TRCT, não é considerado um título executivo na Justiça do Trabalho. Então, se ele não é um título executivo na Justiça do Trabalho, por óbvio, aqui nós já excluímos uma questão, nós já excluímos aqui a hipótese número C, porque a alternativa C diz que Jorge deveria ajuizar execução de título extrajudicial, visto que o TRCT seria título executivo. O que está equivocado, porque o 876 não prevê o TRCT como título executivo. Então, essa não é a resposta. Agora a questão, cabe ou não monitória na Justiça do Trabalho? Então, o entendimento jurisprudencial do TST e dos tribunais trabalhistas são no sentido de que é possível o ajuizamento da ação monitória. Mas, professor, não tem previsão na CLT da ação monitória. Então, se não tem previsão, nós já excluímos também aqui a alternativa B, porque a alternativa B diz que somente seria possível até 2 salários mínimos. Lembrando que 5.000 é um valor superior a 2 salários mínimos hoje, aqui em 2021, é superior a 2 salários mínimos. Nesse sentido, então, a alternativa B não está correta, uma vez que não tem previsão na CLT. Pois bem, então, a linha seria uma resposta, ou a A ou a D. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a linha A, porque o comportamento de Jorge é viável, porque a aplicação é feita supletivamente com base no artigo 769. Então, o artigo 769 permite a aplicação supletiva do Código de Processo Civil de 2015, quando a CLT se for omissa e não for incompatível. A jurisprudência entende que não há incompatibilidade entre o rito da ação monitória com o procedimento do trabalho, uma vez que atende os princípios da celeridade e do devido processo legal, o tempo razoável do processo. Dessa forma, então, a resposta correta seria a resposta número A. Fundamentação. Artigo 769 da CLT, artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil e também o artigo 876 da CLT. Esses são os pontos que você deveria levar em consideração, pessoal. Eu aguardo vocês, então, no nosso próximo encontro e estudem. Lembra de estudar a legislação e também as OJs e súmulas do TST. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço.